Bom dia, lindona, tudo bem? 21 de janeiro de 2026, terceira semana de janeiro desse ano de 2026. Tá tudo bem com você? Por aqui também, viu? Graças a Deus e graças a deusa, está tudo bem. E hoje, quarta-feira, e dia de Mercúrio, né? Mercúrio, o deus romano da comunicação. E hoje Mercúrio está passando aos 2 graus de Aquário e a mensagem que ele nos traz é: eu respeito todas as forças que governam minha vida. Olha que lindo. Vou repetir. Eu respeito todas as forças que governam minha vida. Que assim seja. Então, presta atenção, você que faz aniversário hoje, ou você que já fez aniversário nos últimos 2 dias, 19 e 20 de janeiro. Essa mensagem é muito importante na sua vida, viu? Então, presta atenção. E bom dia! Como é que você tá? Tudo bem? Tá levantando aí com a corda toda para ir trabalhar? Sim, a gente precisa, né? Ainda bem que você tem um local para trabalhar, um local onde você consegue os seus recursos financeiros para lidar com a vida, né? Todos nós precisamos, né? Precisamos de recursos financeiros, precisamos administrá-los bem para que a gente possa viver melhor, né? No planeta Terra. Eu sou a Sônia Beth, eu sou terapeuta e estou à sua disposição. E hoje é o último dia da semana da Lua Nova, viu? Uma lunação de Capricórnio, que ocorreu no domingo, dia 18, às 4 horas e 52 minutos da tarde, quase 5 horas da tarde, né? E amanhã inicia a semana da Lua crescente. Os brotos dessa sementinha começam a sair, né? Lua nova é o momento de fecundação, encontro entre o Sol e a Lua, encontro consciente e inconsciente. E desse encontro gera uma sementinha, tá? E essa sementinha amanhã ela já começa a brotar, indicando, né, uma semana que a semana da Lua crescente está começando. A Lua, ela vai estar aproximadamente 45 graus de distância do Sol, né? Primeiro ela ficou unida e nesse período da Lua Nova ficou escondida, né? A luz do Sol predominou. E então agora a luz da Lua, a partir do momento que ela começa a se afastar do Sol, perspectivamente falando, essa luz do Sol começa a ser refletida cada vez mais forte. Então, com 45 graus de afastamento do Sol, inicia essa semana da Lua crescente, tá? E os brotos começam a surgir. Daí você vai me falar, mas que brotos são esses, Sônia Beth? Eu te digo, é o broto da intuição, né? É uma lua nova de Capricórnio. É o broto da intuição de prever acontecimentos, observando os sinais da vida que se apresentam. Então, quando a gente está, de uma certa forma, presente no presente, quando a gente está observando as coisas que acontecem na nossa vida, as informações que chegam até nós, nós temos condições, né? Nós estamos observando os sinais da vida que a vida nos oferece e temos até mesmo condições de prever o futuro, tá? Presta atenção, porque você também tem essa faculdade. E o dia hoje amanhece às 5 horas e 41 minutos, com o Sol aos 2 graus de Aquário, já estamos com o Sol no signo de Aquário, e a Lua Nova no 1º grau de Peixes, olha só. Então, nós temos Aquário, signo do elemento ar, pensamento, e Lua, signo do elemento Peixe, sentimento. Então, às vezes há um certo conflito entre pensamento e sentimento. Quando a gente consegue integrar, ótimo para a gente, muito bom. Mas na maior parte das vezes tem um conflito, né? A gente pensa uma coisa, sente outra, tal, e faz uma outra coisa completamente diferente.
É esse o nosso movimento, né? Totalmente integrado. Pensa uma coisa, sente outra e faz uma coisa completamente diferente. Então, a proposta é a gente se integrar, né? Fazer essa integração do masculino e do feminino, aqui representado pelo Sol em Aquário, masculino, e o feminino representado pela Lua em Peixes, né? Então, fazer essa integração para que a gente possa, de uma certa forma, ser mais coerente com a gente mesmo e com a vida. E hoje nós vamos fazer vamos fazer homenagem ao Christian Dior, um estilista nascido em 1905 na França, né? Ele foi um estilista muito importante e ainda é, né? Ainda a gente encontra coisa deles, perfumes maravilhosos com a marca Dior. E ele é conhecido como um estilista visionário e mestre em criar sonhos. Olha só, tá? E o Dior, né? O Dior, a equipe dele, a empresa dele, transformou a marca Dior num sinônimo de luxo, beleza e ousadia, influenciando a moda por décadas. E já que ele tem ele é visto como visionário e mestre em criar sonhos, eu trouxe o mapa astrológico dele para que a gente então possa conversar sobre Netuno. Netuno e Peixes, signo de Peixes no seu mapa natal, tá? Porque Netuno é o senhor dos sonhos, né? Peixe também é um campo de muitos sonhos e de imaginação. Então, nós vamos ver como é que está esse Netuno no mapa do Christian Dior, para procurar entender, né, por que ele ficou com essa marca de visionário e criador de sonhos, né? Talvez você se identifique com esse mapa e, se você precisar de algum auxílio, quiser conversar comigo, entre em contato. Eu estou no YouTube, @Sônia Símbolos, tá? Entre em contato. Se você tiver uma forte influência de Netuno no seu mapa, vamos conversar. Então, bom dia! Bom dia, eu sou a Sônia Beth, sou astriterapeuta, estou à sua disposição. Você está na Rádio Vibe Mundial 95,7 no programa Madrugada Astral. É um programa gravado e hoje eu estou com a cooperação técnica do Doni. Doni, me desculpe, nos últimos programas eu te chamava de Dani. Quando eu ouvi, eu falava, ai, Sônia Beth, presta atenção, Sônia Beth, presta atenção, é Doni. Então, eu estou aqui com a cooperação técnica do Doni, muito obrigada. E volto a falar, né? Se você quiser fazer algum contato comigo, eu estou na @Sônia Símbolos no YouTube, entre em contato. E vamos começar o nosso programa, então, chamando, né, a força da anciana Namburoquê, Saluba Nanã, e do seu filho, o Baluaê, a Totô Baluaê, né? Chamamos essas duas forças para que nos ajudem a veicular uma energia de cura. Precisamos de cura, gente. Nós precisamos de cura individualmente, a nossa sociedade, sabe? O nosso mundo, nós precisamos, sabe, prestar atenção nos nossos pensamentos, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente pronuncia, naquilo que a gente escreve nas redes sociais, porque nós também somos responsáveis por esse momento de doença que nós estamos passando. Tá muito feio, tá muito feio, tá muito feio. Nós precisamos nos equilibrar e vamos nos equilibrar principalmente também vigiando as nossas palavras, vigiando o que a gente escreve nas redes sociais. Se não tem coisa boa para falar, fique quieto. Fique quieto, não escreva nada, não aumente essa onda de ódio, não aumente, porque tudo isso pode se voltar contra nós mesmos, tá? Você faz parte da humanidade, você faz parte da sociedade. Então, tudo que a gente estimular, mais dia, menos dia, nós vamos sofrer as consequências, com certeza. Vamos passar por isso. Então, a bênção, Nanã, abençoe a vida, o coração, a cabeça, o corpo e espírito de todos aqueles que estão sintonizados no nosso programa. E quando você pedir a bênção de Nanã,
que você quiser um colo de uma veinha gostosa, que nos acolhe, sabe? Procure, acende uma vela lilás para ela. Coloque um pouco de água, acenda uma vela lilás, conecte seu coração com o coração de Nanã e bora, sabe? Entrega a dor, entrega, sabe, o problema, entrega, porque pode ter certeza que a cura chega, tá? Precisamos ter paciência, tá? Precisamos ter paciência e entregar a dor. Essa semana eu li uma coisa muito importante, uma mensagem muito importante que fala assim: o amor que existe em mim é maior do que a minha dor. Olha que coisa linda. O amor que existe em mim é maior do que a minha dor. Então é isso, né? Nós estamos em janeiro. Janeiro é um mês de imaginar, plasmar e escrever o que queremos para a nossa vida pessoal no ano de 2026. E eu estou prestando um serviço, viu? Prestando um serviço para ajudar você a entender, em cima do mapa astrológico, a entender a sua casa 1, a área do mapa astrológico relacionada à vida pessoal, entender aquela energia, entender a interação, entender as energias dos animais que estão envolvidos nesse campo e te ajudar a plasmar algo produtivo, positivo na sua vida em 2026. Tendo interesse, entre em contato. @SôniaSimplos no YouTube ou então pelo WhatsApp 011 98332 7724. 983327724 e é só mensagem, viu? Eu não estou recebendo ligação telefônica, tá? Então vamos lá falar com o Christian Dior? Vamos? Então tá. Christian Dior, ele nasceu no dia 21 de janeiro de 1905, lá na França. E morreu cedo, viu? Morreu em 1957. Ele estava com o quê? Com 52 anos. Muito cedo, né? E esse estilista, ele deixou um legado para a gente. Ele é conhecido como visionário e mestre em criar sonhos. Olha que legal. E a equipe do Dior, a empresa Dior, transformou essa marca num sinônimo de luxo, beleza e ousadia, influenciando a moda por décadas, né? E é interessante a gente observar que o Dior, ele era filho, sim, no início de uma família de posses, né? Mas veio a guerra e a família foi para o beleléu, né? As posses da família foi para o beleléu. E Christian Dior, então, viveu momentos bem difíceis relacionados à finança. E dizem, né, tá escrito na vida dele, numa postagem sobre a vida dele, que uma vidente havia falado para ele que ele iria passar por certas dificuldades financeiras. Certas e difíceis dificuldades financeiras. E por que eu estou trazendo isso? Porque essa questão de vidência também está relacionado com Netuno, também está relacionado com essa vibe, né? Com essa vibe que a gente percebe que o Christian Dior, ele traz. O mapa astrológico, gente, nada mais é do que um retrato do sistema solar no momento, hora e local que a gente está vivendo. Então, a gente diz o seguinte: no momento que nós respiramos, nós recebemos do universo, no primeiro momento, né, que a gente respira, a gente recebe do universo todos aqueles recursos representados pela posição dos planetas nesse mapa astrológico, tá? E logicamente que a gente recebe esses recursos, ou os recursos são disponíveis, e a gente vai lidar com esses recursos de maneira diferenciadas. Então, eu não posso dizer que todo aquariano é igual. Eu não posso dizer isso. Eu não posso falar que todo capricorniano é igual. Eu não posso falar isso, porque eu tenho que ver o quê? Eu tenho que ver o mapa astrológico dessa pessoa.
onde está o Sol, onde está a Lua, qual o ascendente, qual é a disposição dos outros planetas, quais são as áreas nesse mapa astrológico que estão evidenciados. Então, tudo isso vai me dar o quê? Uma visão daquela pessoa. É muita arrogância a gente chegar e falar, olha, você é isso, aquilo outro, o seu mapa astrológico está falando. Isso é muita arrogância. É muita arrogância, né? O que a gente tem é o seguinte, porque o astrólogo ele está observando símbolos, né? Então, para a gente entender um determinado símbolo, o próprio astrólogo, a própria pessoa, vai depender muito da visão dela. Quem é essa pessoa? Qual o nível de entendimento dela sobre símbolos? Como que ela está vivendo? Então, vai depender muito da pessoa, porque você está simplesmente lendo símbolos. Logicamente que existe uma base, mas o recheio, vamos dizer assim, ou a cobertura, depende muito de cada um. Depende muito de cada um. Então, é muita arrogância, desculpe eu falar isso, mas é muita arrogância chegar e falar assim, olha, pega um mapa astrológico, você está com a Lua aqui, você é isso, você é aquilo outro. E, geralmente, o que faz? Evidencia aspectos negativos. Ao invés de, olha, a sua Lua nesse local traz esse recurso, tal e tudo mais, de trazer recursos favoráveis para que a pessoa tenha alguma coisa, tenha alguma base, alguma condição de enfrentar um problema que ela esteja vivenciando. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Não dá para dizer, olha, todo capricorniano é assim, todo aquariano é assim. Não, calma. O Christian Dior, ele é um aquariano. Quando ele nasceu, no dia que ele nasceu, em 1905, na hora que ele nasceu de madrugada, 1h30 da madrugada, lá na França, ele nasceu, o Sol já estava no 1º grau de Aquário. A Lua estava passando por Câncer e o ascendente estava passando por Escorpião. Entendeu? Então, veja bem, se fosse na mesma hora em outro país, em outro local, a configuração desse mapa seria diferente. E mesmo que na França tenha nascido outra pessoa com essa mesma característica, logicamente essa pessoa, esse ser, é um ser diferente do Christian Dior. E nem por isso ele foi um estilista, você entendeu? Como depende muito dos recursos que a gente recebe, como que nós vamos lidar com eles? Vai depender muito de cada um. Porque você pode estar diante de um determinado recurso, mas por qualquer motivo, por culpa, por medo, por vergonha, por qualquer questão, você não coloca aquele recurso em prática. Entendeu? Está ali disponível. Você tem o recurso em si, mas dependendo das suas dificuldades pessoais, emocionais, papapá, você não coloca aquilo em prática. Então, e isso não dá, eu acredito, não dá para ver no mapa. Tá? Não dá para você perceber a essência daquele ser. O que dá para perceber são os recursos que ele recebeu naquele momento. Agora, se ele vai colocar em prática, é uma outra questão. E se ele colocar em prática, se ele vai colocar em prática numa qualidade mais elevada ou inferior, é outra questão. Então, não tem como eu chegar para a pessoa e falar, você é isso, aquilo outro, apontar o dedo e falar isso. Né? Então, vamos lá. Então, quem é o Netuno? Já que Christian Dior era o mestre em criar sonhos, então vamos focar Netuno e Peixes nesse mapa. Né? E quem é o Netuno no mapa astral? A astrologia é uma linguagem simbólica, tá? Uma linguagem simbólica. Então, eu vejo a posição, né, dos astros no sistema solar e faço uma correspondência. E essa correspondência ela tem várias faces, ela tem várias camadas. Tem um que gosta de analisar o mapa sob o foco psicológico, tem outro que gosta de analisar o mapa sob o foco político, tem outro que gosta de analisar o mapa sob ótica de previsão, outros gostam de analisar o mapa sob a ótica de meteorologia. Vai depender muito de cada astrólogo e o que ele gosta de fazer. Entendeu? Então, a astrologia ela tem várias camadas. Né? E o Netuno, ele representa
o Netuno, quando a gente pega a posição de Netuno no mapa astrológico, ele representa aquele impulso que nos leva a diluir os limites da realidade. Tá? Isso é bom ou ruim? Depende da situação. Porque nós podemos diluir ou amenizar os limites da realidade, as dores, os sofrimentos, tal, através da arte, que é uma coisa muito legal, tá? Ou até mesmo através de um surto. E tudo isso faz parte do campo de Netuno. Qual é a função principal? Tirar você da realidade e colocar num outro espaço, colocar num outro campo. Tá? E você pode fazer isso através da arte ou você pode fazer isso até mesmo através de um surto. Né? Então, é importante a gente procurar o Netuno, ele nos ajuda a procurar essa sintonia com o todo, né? Então, ele dissolve a individualidade, né? É como se você estivesse no mar, né? Já não ouviu falar que a gotinha na realidade é o mar? Isso é um ensinamento de Netuno, porque Netuno, na mitologia, é deus do mar, né? Então, é aquela coisa onde você perde a sua individualidade, você perde os seus limites e se funde no todo. É o sonhador, é o artista, é o mago que existe dentro da gente, é o regente do signo de Peixes, um signo de elemento água, que é pura emoção. E Dior nasceu numa geração de Netuno em Câncer. Então, é uma geração que nutre e protege sensibilidade, sentimento e sensibiliza tudo que toca, tudo que ele toca. E no mapa de Dior, ele toca o quê? Ele toca a Lua em Câncer, Marte em Escorpião, Vênus em Peixes, Mercúrio e Urano, que estão no signo de Capricórnio. Então, quer dizer, ele toca, a posição de Netuno nesse dia, ele toca vários planetas, e isso representa do nosso mapa astral mais de 50% da área do nosso mapa. Tá? A própria Lua em Câncer, dias antes, ela tinha feito uma conjunção com Netuno. Então, eu posso dizer, vamos dizer assim, que a Lua estava grávida de Netuno. Olha que bonitinho. Ela estava grávida de Netuno porque há 2 dias atrás ela teve um encontro com ele. Tá? E é interessante que na hora desse encontro de Lua e Netuno, 2 dias antes do nascimento dele, Lua e Netuno estavam na casa 1, que é a casa da personalidade, e a casa 10, que é a casa da profissão, estava em Peixes. Olha só. E que sementinha é essa que a Lua estava trazendo? A sementinha da imaginação, a sementinha da magia, da fantasia, da ilusão, dos sonhos, da visão. Né? E Lua é um luminar muito importante para o Dior, porque ele nasceu de madrugada. Então, é o luminar mais fácil, é o luminar mais forte. Tá? Marte em Escorpião faz contato com Netuno, então ele age para criar os seus sonhos. Vênus em Peixe, a mocinha que existe dentro do Dior, era uma mocinha romântica, gostava de namorar, né? E dizem as más línguas que quando o Dior faleceu, ele estava com o boyzinho dele, viu? Então, é uma mocinha romântica, gostosa, Vênus em Peixes, né? E também fazia contato com Mercúrio e Urano em Capricórnio, que representa uma mente bem original, sensibilizadora, rápida, inventiva, mas também tensa e impaciente. Tá? Então, gente, eu vou escrever sobre o mapa do Dior, eu vou deixar no meu blog, no meu site, e depois então você entra lá, porque não dá para a gente falar tudo, né? O tempo é pouco. E você entra lá no meu site, depois quando o programa estiver já disponível, para você entender melhor
esse mapa astrológico do Christian Dior. E Christian Dior, muito obrigada por tudo que você nos deixou. Muito obrigado, Rádio Mundial, programa Madrugada Astral, Doni e você que está nos acompanhando. Muito obrigada por esse trabalho de hoje. Até mais.